Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em João capítulo 15, de 12 a 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é a continuidade que nós lemos esses dias, que é o capítulo 15. Depois de Jesus falar sobre a permanência, Ele nos fala sobre o mandamento novo. Sempre eu tenho dito para vocês duas coisas importantes, porque são chaves de leitura para nós aprendermos a entender o Evangelho, a compreender o modo como ele foi escrito. A primeira coisa que eu sempre digo aqui é que o modo de escrever semita não é linear, mas cíclico, ou melhor ainda, espiral, que é esse modo de falar de um tema, falar outro tema, depois retomar aquele tema anterior e acrescentar elementos. E assim, um sentido crescente, mas sempre retomando temas. Então, muitas vezes ele está falando de um assunto, ele entra em outro assunto. E assim parece que não tem conexão, mas na verdade é um modo de escrever muito próprio daquele tempo. E agora Jesus então, já no final de sua vida, nesse discurso de despedida, desde o capítulo 13, depois do lava-pés, até a hora em que Jesus vai então para o Horto das Oliveiras com seus discípulos, ele dá os grandes legados do seu ensinamento. Hoje Jesus nos dá o mandamento novo. Era muito próprio em Israel que os mestres explicassem os mandamentos e que os mestres da lei dessem, de certa forma, entender qual era o mandamento mais importante ou qual era o seu grande legado de ensinamento a partir dos mandamentos. Jesus, como grande mestre, mestre por excelência, vai nos deixar agora o seu novo mandamento. Lembremos que já nos sinóticos havia sido feita essa pergunta ao Senhor: qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde, segundo a referência ética, que já é bastante evoluída, de Israel: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso aí já havia sido dito em Israel, já estava na lei. Jesus apenas coloca a prioridade, a excelência desses mandamentos, porque quem ama, como ele diz, não fará mal ao seu próximo. No entanto, aqui no Evangelho de São João, Jesus vai aprimorar ou vai elevar esse mandamento da lei. E como Jesus eleva? Se no Antigo Testamento a referência do amor ao próximo era o amor que você tinha a si mesmo, em Cristo a referência do nosso amor é o amor que Jesus teve aos seus. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, não como a si mesmo, mas como eu vos amei. A referência se desloca de si mesmo para Cristo. E aí vem em seguida logo uma pergunta dentro de nós: e como ele nos amou? Os versículos seguintes vão nos dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Jesus iria dar a vida
Então Jesus está nos dizendo, esse é o referencial do amor. O amor que ele teve por nós foi um amor de oblação, de entrega da vida. É um amor que passa pelo serviço, que vence o nosso egoísmo e nos coloca numa atitude de saída de nós mesmos. Uma outra novidade desse evangelho é Jesus nos chamar de amigos. Jesus deu a vida por nós porque ele é nosso amigo. E essa é uma das características do amor da amizade. A gratuidade, o desinteresse. O amigo é amigo não por interesse, não por recompensa, mas por gratuidade. O amor de amizade é, de certa forma, uma referência do amor de Cristo. Ele nos chama de amigos. E aí vem uma outra característica, porque ele nos dá a conhecer tudo o que ouviu do Pai. Eis aí as referências do amor cristão: doação, conhecimento, relacionamento. Ele que nos escolhe, nos chama a produzir frutos segundo o seu pensamento e a sua novidade. E assim, o que nós pedirmos ao Pai, ele nos atenderá, porque quem vive assim só consegue pedir o que é da vontade de Deus. Por fim, retoma novamente, em uma grande síntese: isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Neste dia, diante de um evangelho tão provocativo, minha reflexão junto com vocês é esta: a passagem de um amor onde a referência somos nós mesmos para um amor onde a referência é o amor de Cristo. Um amor que se assemelha ao amor de amizade, gratuito, desinteressado, livre. Um amor que se estabelece na saída de nós no serviço. Lá na frente, São João vai dizer, como lemos domingo: não amemos só de palavras, amemos com atos, com obras. É um amor que exige serviço, mas não é apenas servir. O amor cristão não é uma filantropia. O amor cristão é um relacionamento de conhecimento mútuo. Não adianta eu dar o pão ao outro se eu não conheço o seu coração. É preciso dar o pão, é preciso servir, mas é preciso conhecer. Porque eu não sou chamada a amar de longe, sou chamada a amar de perto. Porque o amor que Jesus teve foi um amor de amizade. Então vejam as características do amor cristão. Muitas vezes nós falamos do amor e acentuamos somente a dimensão caritativa. E esquecemos a continuidade do evangelho aqui, quando Jesus nos diz: não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos. Foi assim que o Senhor nos chamou. Então o amor cristão passa também por um relacionamento. Queremos amar como Jesus amou? Pensemos sempre em duas coisas: sair de nós mesmos, servir, mas sobretudo conhecer e se relacionar. Toda vez que eu dou uma esmola, mas eu não olho nos olhos daquela pessoa e faço ele se sentir conhecido e amado por Deus e por mim também, eu posso até fazer uma caridade, mas eu ainda não exerci o amor como Jesus amou. Porque o amor de Jesus exige serviço, mas exige também relacionamento. Por isso peçamos hoje a Jesus esta graça. Pensemos no Senhor e na forma como Ele amou os seus discípulos e como Ele nos ama. Ele não apenas faz um bem a nós, Ele nos quer bem. Ele nos escolheu. Ele não nos chama mais servos. Ele dá a conhecer a sua intimidade e Ele deseja que eu também conheça a sua intimidade. Dai-nos essa graça, Senhor. Expande o nosso amar. Ilumina o modo como nós nos relacionamos. Se nosso serviço é frio, se nosso serviço, Senhor, é distante, ele é apenas um ato talvez até filantrópico, mas o nosso amar, Senhor, é olhar nos olhos, é estender a mão e estender o coração. Ajudai-nos a amar assim, Senhor, para que tudo em nós respire plenitude, porque quem ama nasceu de novo. Guarde sempre essa palavra com este entendimento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Ele nos amou, dando a vida por nós e se relacionando conosco. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.